Eu acho que a vontade de fazer outra ocupa já vem desde o início. Eu, se conseguir fazer até ser necessário, faço. Cada vez com mais pessoas envolvidas, cada vez com uma equipa mais, não maior, mas mais pessoas das comunidades a fazerem parte de todas as partes da equipa. Se eu pudesse ter as pessoas da luz, do som, da produção, o sonho se calhar seria esse, era conseguir capacitar não só a parte artística, mas a parte de apoio à parte artística também, e poder ter quase estagiários a virem, porque eu acho que é cada vez que eu vou fazendo, apercebo-me de mais falta destas pessoas em todo o lado. Então não é só no palco, mas também poder ter pessoas mesmo a fazer a parte de produção, a fazer a exposição, a fazer tudo. Então a vontade de fazer um segundo Ocupa é porque as coisas não estão resolvidas ainda. Então é necessário ainda existir e continuar. Eu acho que o maior desafio é que há mesmo muito pouco apoio. E o pouco apoio que há, honestamente, é mesmo financeiro, porque não é que as pessoas não queiram ou não gostem de ter certos tipos de estéticas em espaços. A questão é que, como os consideram menores, não existe o mesmo tipo de respeito e apoio para estas comunidades, porque ainda são vistas muito como do break ou do crump, vem animar, ou do Vogue, vens fazer qualquer coisa. Então é quase como se fossem menores na importância, então o apoio que é dado também é menor. E depois também é necessário, que isso é uma coisa que eu acho que tem sido muito difícil de quebrar, há uma forma de fazer, uma forma de falar e uma forma de estar que é considerada correta para estes espaços. E se as pessoas chegam com outro tipo de saber, de comportamento, de estar, parece que já não cabe. Então, essa para mim é uma das maiores dificuldades, é que as pessoas não tenham que se mudar, que nós não nos tenhamos que mudar para caber. E ainda estamos nesse lugar que é, nós até conseguimos às vezes estar em alguns lugares, mas temos que mudar os códigos de estar, de falar, de linguagem, de comportamento, de tempos, porque são tempos diferentes que são necessários, são dinâmicas diferentes. Então como é que é aquela expressão que se usa em Lisboa do pôr o rocio na betesga? Às vezes é isso, tenta-se pôr uma coisa que é tipo, é uma alma maior que o mundo e tenta-se pôr dentro de um espaço super pequeno, com um horário super restrito, com regras super fechadas, nos quais isto não cabe. Então muitas pessoas me perguntam, então se não cabe, para que é que os queres pôr aí? Porque ainda não há outros espaços onde haja financiamento, ainda não há outros espaços onde o respeito seja considerado, e nós ainda não conseguimos ter os nossos espaços. Porque um dos sonhos da Nala é conseguir ter um espaço onde nós possamos fazer as nossas coisas, sem ter que filtrar ou caber nos espaços de outros, mas para chegarmos aí parece que ainda falta muito, porque o ponto de partida é outro. O ponto de partida é de grande precariedade de existência. São outros lugares. Foi bastante interessante. Na verdade, não é a primeira vez que há uma intervenção de Vogue numa peça. Já com Grito já houve essa intervenção, e eu acho que cada vez mais está a surgir essa curiosidade de ter, lá está, essas danças em algumas companhias ou algumas peças, mas nem sempre vem das pessoas da comunidade, não é? Mas já tem começado a acontecer aos pouquinhos. E para mim a peça em si não foi assim tão difícil trazer esse lado performativo do voguing para aqui, porque uma das coisas que eu tento sempre entrar, e a Pini também tenta sempre fazer este caminho cá, eu quero muito reforçar que essa dança é possível existir no teatro e em qualquer sítio, não só no clube ou só num ball. Eu acho que eu estou a vaguear, já estou assim longe. Mas o Conto Preto veio mesmo de um ponto de partida de contar histórias pretas de diferentes sítios, seja do candomblé, que é uma das minhas vivências, seja da ballroom, e seja da reivindicação, da marcha, ou mesmo até da vulnerabilidade das pessoas pretas. Ou seja, o Conto Preto vem de diferentes pontos de partida, de histórias, e até se cruzam um bocado, porque o candomblé é o canto de chamar a divindades, mas também nós temos o canto na ballroom, que já é o MCing, que puxa pelas pessoas e somehow está a puxar também uma força ali de dentro
que muitas vezes eu acho que as pessoas que estão na ballroom a dançar e estão ali a fazer dips, muitas vezes eu acho que nem estão nelas. Eu acho que também já é outro ponto assim de ritual ou de encantamento das divindades, mas em outro sítio. Então o Conto Preto vem muito dessa partida de puxar um pouco da nossa vivência preta daqui, um pouco dali, e depois nós os três, nós fazemos parte da Ballroom Scene em Portugal, então foi muito fácil trabalhar categorias, porque cada pessoa faz uma categoria específica, nós vivemos a mesma realidade cá na Ballroom, então criar em si foi muito orgânico entre nós os três. Eu posso fazer uma pergunta interna? Como é que foi para vocês, desde o convite da Nala até os horários de ensaios e até agora estarmos quase a estrear, como é que foi a experiência de passar por este processo e qual é que é a expectativa que têm de apresentar? Nossa, isso foram várias perguntas, Pini. A experiência tem sido super boa e desde a partir do momento em que eu recebi o convite da Nala, eu aceitei de primeira. Não havia limitações nenhumas que me fizessem não querer participar. Sendo uma mulher trans, preta, periférica, é o que faz sentido para mim estar inclusa em tudo que me envolva, que envolva a minha existência, que fale sobre a minha existência, que me complemente de alguma forma, falar com pessoas que partilham as mesmas experiências que eu, e já estou a me perder também. E é isso, tem sido bom entender em que lugares é que nós nos encontramos e em que lugares é que nós não nos encontramos e nós nos conseguimos entender as nossas diferenças, as nossas semelhanças. Tem sido bom falar sobre várias coisas que também já me interessavam, como religiões de matriz africana, que, como a Nala falou, sinto que tem muito a ver com ballroom, porque ballroom também tem a ver com ancestralidade. Então é bom poder me conectar com as pessoas e com as outras pessoas que vieram antes, de alguma forma. E uma coisa que... Desculpa, só adicionar uma coisa que ela disse que é muito interessante, que de facto nós cruzamos muito vivências nossas nos ensaios, porque eu sou luso-brasileira, eles os dois são cabo-verdianos. E é engraçado porque nós falamos da época que nós chegamos cá em Portugal e é sempre interessante lembrar como é que foi a escola e sempre são experiências que se cruzam. Ou experiências talvez não tão boas que vivenciamos cá, ou mesmo cultural, a música de Cabo Verde que é muito parecida com a do Brasil e a forma de falar, de agir, de ser. A comida é uma coisa que nós falamos muitas... Ontem, por acaso, nós falamos de árvore genealógica e que nós estamos a falar da nossa dificuldade de chegar a muito atrás porque muitos arquivos foram perdidos e outra vez são coisas que cruzam entre os países que foram colonizados, né? E é engraçado que ela disse isso, que é uma coisa que nós falamos muitas vezes nos ensaios das nossas vivências cruzadas. Queres falar, filha? Qual era a pergunta mesmo? Se quiseres, como é que está a ser para ti? Como é que foi para ti? Como é que está a ser para ti, estar em palco num registro diferente do que normalmente estás? Porque já estás, não é? Desde que a Nala fez-me um convite, eu fiquei muito entusiasmado. I was just... Desde o primeiro momento que nós tivemos, a pensar em caminhadas, em coisas assim, foi muito orgânico, porque veio de nós. É uma coisa que nós passamos no dia a dia, é a nossa vivência. Então, para mim, tem sido ótimo e tenho descobrido muitas coisas sobre mim. Tenho saído da minha bolha, yeah. A Nala era um convite óbvio, porque o ano passado, na primeira edição, ela não conseguiu apresentar a peça porque pariu entretanto. Então foi mesmo impossível. E apesar da cultura, é como... Eu acho que é isso que eu estava a falar. Há uma coisa que eles têm da vivência dos três que eu não tenho porque nós somos de gerações diferentes. E então eu tento entender qual é que é o meu lugar, muito de aprendizagem, porque eu adoro poder ter este espaço de estar perto de pessoas que podiam ser minhas filhas, e é alucinante pensar isso, porque lá está, eu acho que, não sei como é que vocês se sentem, mas quando eu tinha 20 e poucos, eu olhava para uma pessoa de 40 e tal,
Pá, e parecia super mais velha, não sei. E agora chegando a este lugar, olhando para o contrário, eu esqueço-me completamente, eu esqueço-me constantemente disso. Mas às vezes lembro-me, e quando eu me lembro é quando percebo o percurso que há. Então, às vezes parece um bocadinho, eu espero que nunca pareça pretencioso, mas é um bocadinho ambicioso, mas a verdade é que essa curadoria que eu faço é porque todas estas comunidades, eu fiz parte delas ou faço parte delas. Então, nestes últimos, 25 anos, eu, como sempre vivi em Lisboa, sempre tive como base Lisboa, e foi uma decisão, trabalho em todo o lado, mas nunca quis ter outra base. Então, a cena de... Eu fiz e faço parte da comunidade do hip-hop, do breaking, do ballroom, do clubbing, do wacking, do house. Permite-me, e é uma coisa... Não é daquelas coisas que se ganham com o tempo. Permite-me conseguir estar nestes lugares por dentro. E tendo esse acesso, que não é um privilégio, porque é uma conquista, ao mesmo tempo que consegui, ao longo destes anos, ter acesso a estes espaços. E isso faz com que eu esteja num lugar que se calhar nem toda a gente está. E eu quero poder usar esse lugar de uma forma que não seja só para mim. Eu quero muito usar esse lugar para poder fazer isto, até o dia em que eu seja dispensável. Porque na utopia é isso, já não ser preciso ninguém fazer essa ponte. Então, esta curadoria destas peças a Nala foi um convite óbvio, até porque a comunidade do ballroom, para mim, é de todas estas comunidades de clubbing, neste momento em Portugal é a mais real, é de todas, é a mais real, concreta, foi a última a chegar, mas foi a última a chegar porque todas as tentativas de trazer o ballroom para Portugal antes não funcionaram, porque o ser preto e ser queer era uma coisa que em Portugal não era aberto. Então, foi uma coisa que chegou há pouquíssimo tempo, chegou na altura da pandemia, porque muitos, pronto, eu chamo miúdos, porque têm 20 anos, estiveram fora, estavam em Londres ou estavam na Holanda, e mesmo o projeto do Blacker the Berry, houve muitos projetos que trouxeram os corpos pretos, periféricos e queer, gays, trans, para um lugar de centralidade que não existia. E o facto da Nala também ter saído para Paris e numa das fontes ter feito e fazer parte da comunidade, permitiu que ela em Portugal finalmente começasse a existir da maneira certa. Porque até agora era umas aulas de Vogue num estúdio, mas não funcionava. Então foi preciso, que eu acho muito potente, foi preciso existir uma cama política social certa para a comunidade poder emergir. Então para mim era uma coisa que tinha que haver. O breaking é a comunidade que eu faço parte há mais tempo. Eu comecei como Big Girl em 2003 e o Speedy foi uma das pessoas que, apesar de ser mais novo do que eu, foi uma das pessoas que na altura já estava. Ele faz parte do In Motion, que é uma crew de Palmela, e é a pessoa que continua até hoje a dar aulas e a ajudar os miúdos e continua a estar presente. E também é um dos bailarinos que começou a fazer peças de teatro com os Praga, com o Marco. Então ele próprio já estava a fazer essa transição. E é uma pessoa é uma pessoa com deficiência, abertamente, e que tem esse lugar de querer dizer: eu quero mais pessoas como eu quero mais espaços. E então a história do Speedy é muito interessante também, em vários níveis, para além de trazer a cultura do breaking. E a Diez é, para mim, representante de uma comunidade que é gigante, que também é importante perceber, que é tipo o afro, é como quase dizer a cultura de rua. A cultura de rua tem 7, 8 estilos, 8 comunidades diferentes. A comunidade do afro é igual. E aqui em Portugal nós temos uma coisa muito específica, que é o kuduro, que, por exemplo, França tem o coupé décalé, ou depois há outras danças que surgem entre os países africanos e a Europa. Mas é um universo, e é a coisa mais borbulhante que está a acontecer agora nas danças de rua. É incrível. Aparecem, surgem, são muitas, muitas danças. Desde o mais tradicional até a danças que estão agora a surgir, que já misturam crump com ndombolo. Para mim, é assim, tipo, eu fico, quem me dera ter 20 anos e poder mergulhar nisto tudo outra vez. E então a Diez, uma mulher preta que mora também fora, mora em Manchester.
Só que ela tinha projetos em Portugal, ela continua a fazer o Afro Cypher, apesar dela estar fora, ela continua a vir para cá para tentar desenvolver a comunidade. E isso para mim é sempre muito importante. Pessoas que tiram do seu tempo e do seu dinheiro, sempre, porque nenhuma de nós que organiza coisas, não é só o tempo, é tempo, dinheiro, dedicação. E ela organizava e organiza esse Afro Cypher, e então para mim foi tipo, ok, Diez, vamos fazer uma peça. E então pronto, as 3 peças que eu curadoria não foi difícil. Acho que são todas statements muito fortes de pessoas muito incríveis e com um percurso muito maravilhoso de se conhecer. Eu, na verdade, quando eu decidi fazer o Conto Preto, eu estava muito confusa. Eu queria falar de muitas coisas. Eu estava a cruzar muitas coisas. Eu acho que até chegar ao ponto final levou o seu tempo. Mas era inevitável eu fazer alguma coisa relacionada a ballroom. Tinha que acontecer, até porque o meu trabalho cá também é muito vocal em relação a isso. Eu também comecei as coisas cá, então era impossível na minha execução de movimento não vir também essa memória. Também pelo facto de que eu sinto que agora, eu acho que se eu antes já falava, e as pessoas à minha volta, como a Pini e outras pessoas que também são muito faladoras, a Amália também até é bastante vocal, eu acho que agora é preciso falar ainda mais. Sobretudo agora com os resultados que nós tivemos das eleições, e não só por isso, pelas coisas que estão a ficar cada vez mais palpáveis nas ruas, no sentido das agressões estão a ficar cada vez mais presentes. Antigamente não era que não existia, era super presente, mas só que agora está a ficar cada vez mais nas nossas caras. E estamos a voltar para trás, certamente. Eu sinto que, em relação aos nossos direitos fundamentais e básicos, como está a existir essa regressão, já tinha essa necessidade na minha cabeça de implementar a ballroom cá de alguma forma, mas não sabia como. E depois, eventualmente, lá está a palavra que está presente na peça e o desenvolver das nossas falas, não só umas com as outras ao desenvolver da peça, mas também a uma dada altura ali que eu falo também, veio muito desse lugar de, ok, esteve lá atrás, lá nos Estados Unidos, dos anos 60, etc., mas não está tão longe de nós. Está aqui, está agora. Pessoas como nós, ainda do meu tempo, da minha geração, e se calhar a minha filha, a Enjoy, se calhar amanhã, na altura dela, vai repetir outra vez o que nós estamos aqui a falar, espero que não. Mas, infelizmente, veio muito dessa necessidade de reivindicar algo que não está tão distante. Nasceu naquela altura nos Estados Unidos com uma necessidade de pertença do espaço social que não era possível, de pessoas pretas e latinas, só que está a acontecer agora a mesma coisa em Portugal, tanto é que também está a acontecer nos clubes. Muitos clubes, maioritariamente de curadoria preta e queer, estão também a ser invadidos muitas vezes, ou seja, é preciso falar, é preciso ter isso em palco, ou não só nessa pauta em palco, uma pauta da vida, das conversas na rua, das conversas com as amigas, nas escolas, nas universidades, no parlamento, é preciso falar disso cada vez mais. Então foi um reflexo do que nós estamos a viver, infelizmente. Infelizmente, porque também eu acho que a forma como nós falamos também nos dá, acho que de alguma forma nos dá uma força, impulsiona a motivar outra vez ok, este corpo é meu, este corpo sofre agressão, este corpo às vezes não é aceite, mas é um corpo forte e é um corpo com muitas potencialidades, não só físicas, mas também intelectuais e culturais e etc. Posso fazer uma pergunta, eu? Então, eu acho que era, não sei, tipo, agora a Nela estava a falar e eu a pensar, tu trabalhas à noite e tu sais à noite? Eu já trabalhei. E já trabalhaste. O que é que vocês sentem nestes últimos anos de diferença de ocupação de espaço e agora de perda de espaço ou de liberdade ou medo? Vocês sentem já essa diferença? Não? Tu fazes porta, por isso também vês muita coisa. Como é que... Tu, quando fazes essa pergunta, tu referes-te à porta mesmo? Não, ou mesmo tipo de ti, como pessoa que vai sair, que se arranja para sair, como é que tu sentes que o teu corpo ocupa os espaços e as pessoas que estão à tua volta? Se te sentes segura agora, menos, mais? Se sentiste uma diferença grande nos últimos anos de expansão e agora retração? Assim, pessoalmente, eu acho que agora estou mais aberto. Okay. Já não me contenho tanto como continha antes. Porque agora, anyways, não quer saber, tipo, I'm just gonna be me, regardless. Então,
Já não tenho essa coisa tipo do medo, que antes eu tinha o medo, tipo, oh, vou sair de saltos. Eu tinha esse medo, agora já não. Mas, por exemplo, se for tipo para trabalhar, tu já tens que meio que tipo, te meter numa caixazinha, porque não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, querem-te buscar para fazeres isto. Ok, é isto, mas eu quero fazer sendo eu. E às vezes tens tipo... Sim. Eu não sei, porque eu também sou muito nova, eu não comecei a sair há muito tempo. trabalhar já. Eu comecei a trabalhar quase direto, não direto, mas enfim. Mas quando eu realmente comecei a ser clubber, se é que isso é uma cena, sim, eu realmente já estava muito envolvida em trabalhos também, já na performance e a fazer porta. E eu tenho sentido uma diferença, sim, a fazer porta. Eu trabalho noutra cena e, enfim, é um clube que tem ficado muito grande na Europa, muito conhecido, e as pessoas querem visitar e visitar e visitar. E o público realmente tem mudado. Eu antes sinto que eram pessoas locais mais que vinham e pessoas de comunidades diferentes, e agora tem bastantes turistas. E acho que isso tem a ver muito com a situação toda de Portugal. O povo daqui não tem dinheiro para sair, não tem, não tem dinheiro para sair. Literalmente, é literalmente isso. E o espaço, tipo, não tem acesso a nada, e acho que os espaços acabam por ser ocupados por as pessoas que têm dinheiro, que são pessoas brancas, pessoas europeias, pessoas cis, pessoas héteros, enfim. Então isso tem-se notado bastante. As agressões têm-se notado bastante, enquanto pessoa, como eu já falei, como mulher trans, como mulher preta, como mulher periférica, realmente eu sinto que todas essas coisas, por ter um corpo que passa por várias violências, é um corpo também que entende quem é que deve de entrar naquele espaço, para aquele espaço se manter seguro de alguma forma. Porque eu sou a pessoa que, de alguma forma, está mais na margem. Então eu entendo... Tu estás na margem. Então eu entendo quem possivelmente vai ser alguém que me vai violentar de alguma forma. Então eu sou basicamente o filtro, e realmente tenho sentido mais agressões contra o meu corpo e contra o corpo das outras pessoas que estão dentro daquele clube também. Sentido mais que as pessoas estão mais vocais em serem preconceituosas, em serem pessoas que querem oprimir outros corpos. Mas temos de pensar também que nem todos os lugares têm tipo um corpo preto na porta. Ou tipo um corpo queer na porta. Então nós meio que temos de estar a pensar, tipo, será que vou estar seguro neste espaço? E muitas vezes os nossos espaços são invadidos por pessoas que nos vão violentar de certa forma. Então nós já temos que pensar de sair de casa já com o mindset de talvez eu tenha que dar um soco na cara de alguém. Talvez eu tenha, sei lá, correr. Nós já saímos de casa já com essa mentalidade. Eu queria só acrescentar uma coisa que é engraçada, porque eu sinto que houve uma vaga cá, que teve uma fase que eu cheguei cá quando tinha 12 anos, né? E nessa fase eu lembro-me que, por exemplo, ter o meu cabelo hoje assim, para mim foi um trabalho que eu tive interno que fazer durante muitos anos, porque na altura que eu cheguei cá não era comum. As pessoas pretas, eu acho que até passaram um change cá em Portugal, que antigamente os nossos cabelos nós escondíamos ou trançávamos mais, a forma de falar ou de estar era diferente como hoje em dia. Eu não acho que nós escondíamos, nós éramos oprimidos. Oprimidos, exatamente. Há muitos trabalhos ainda que Não deixam das tranças. não podes usar tranças, tens que esticar o cabelo, não podes usar o cabelo assim, não podes usar assim, não podes pintar o cabelo. Então eu não acho que seja tipo uma questão nós, eu acho que nós éramos oprimidos, nós éramos levados a esse ponto. E somos. E nessa altura eu acho que depois começou a ter muitos mais brasileiros a vir para aqui. E eu não sei o que aconteceu exatamente, se calhar a Pino sabe dizer isso melhor do que eu, mas houve um shift cá, que de repente, até mesmo no Brasil existe esse shift, que as pessoas começaram a abraçar os cabelos afros e a negritude ao máximo, ou seja, brincos, a roupa, forma de falar, forma de dançar, e de repente esse shift, eu comecei a sentir começou a expandir muito cá,
festas pretas, festas com curadoria preta queer, coletivos pretos a vir para Portugal do Brasil, ou mesmo muitos coletivos cá que estão a se mexer. Então houve esse shift, e mesmo a Ballroom, como ela disse, houve essa entrada cá, porque já era possível. Já estava muito aberto mais para os nossos corpos esse espaço existir. Existia já essa necessidade antes, mas já estava disponível o espaço para nós. Só que agora eu sinto que, consoante a situação atual, está a começar a regredir outra vez. Eu sinto que agora as pessoas pretas, pelo menos com que eu saio, mesmo ballroom, etc., as pessoas já são um bocado mais hesitantes a sair, ou saem juntas, ou tentam pensar, como ele disse, para onde é que eu vou, será que é... Eu acho assim que já não nos oprimimos a ser como nós éramos antes. Já não deixamos de ter a posse desse nosso lugar, é nosso e ele está cá, nós conseguimos fazer com que ele existisse cá e não vamos abdicar disso, mas eu sinto que agora já há um receio um bocado maior. Mesmo eu, quando às vezes saio à rua sozinha, já pondero, já fico às vezes com o telemóvel na mão, ou às vezes tipo, já sei se às vezes saio com o cabelo assim na rua, tão aberto, às vezes já fico a pensar, será que estou hoje pronta emocionalmente e psicologicamente disponível para levar com comentários ou com olhares, etc. Então eu acho que existia um shift muito grande, mas agora de alguma forma as coisas estão a mudar também, as pessoas estão mais ativas a nível de olhar e a nível de segurança de si próprio. Cada pessoa está mais atenta, eu diria. Eu estava a dizer que eu acho que nós estamos nesse ponto de não querer regredir, não querer voltar como as coisas eram antes. Nós já não nos damos ao trabalho de ir a esse lugar onde eu sei que eu vou ser desrespeitado. Então nós já preferimos ir ok, vou ali eu sinto-me seguro, ali eu posso estar à vontade. Nós já não ok, não me vou aventurar aí para tal lugar, não sei lá, para levar uma garrafada na cabeça. E há bocado nós estávamos, quando falámos de ok, vamos todos fazer a entrevista, e estávamos a falar sobre isso, que às vezes não quero, não me apetece, ou há mesmo sítios, e os teatros são sítios inóspitos, não são sítios acolhedores no sentido de que tu vais sentir que as pessoas te entendem e sabem o que é que tu estás a fazer, ou, não é? E depois acho que há agressões que não são tão microagressões, que é tipo, tu chegas a um teatro e as únicas pessoas pretas que estão a limpar, e é sempre a mesma... Nós falamos disto muitas vezes há muito tempo e parece que não é suficiente porque as coisas não mudam. Então às vezes parece, mesmo as Aurora Negra fizeram uma peça de teatro sobre isso, fala sobre as coisas e parece que toda a gente faz, claro, sim, é horrível isso, e temos que... mas depois não se opera a mudança, não é? Porque a mudança tem que ser operada de base, e a base é na escola, é mudar a educação, e neste momento nós não estamos de todo a caminhar nessa direção. Então, o que eu sinto é que cada pessoa onde está, não é? Há micropoderes também. A Malia tem um micropoder. Ela está a fazer porta num clube. É um micropoder que para muita gente é um macropoder, não é? Porque toda a gente que sai à noite, quando vais para um sítio novo ou que não conheces, a porta é um sítio horrível. Eu odeio passar as portas, que as pessoas tens que estar de certa... Ficas nervoso, ficas... Será que é horrível? Sim, pronto. E eu acho que todos estes lugares, seja o clube, seja o teatro, seja... são sítios que têm violências, várias. E o tentar fazer deste espaço, durante 15 dias, um espaço onde há um treino aqui, as imagens que estão na parede, as pessoas podem se ver, podem se reconhecer, os documentários que vão passar é de Crump e de Ballroom, é maravilhoso. Só que a questão é que tudo isto é feito à custa, não de muito dinheiro, mas de muito trabalho. Muito trabalho. E isso faz com que, mesmo que seja um trabalho muito válido e muito necessário, se não há um suporte e um apoio, as próprias pessoas que estão a fazer chegam a uma altura que não há como, não é? Como a Nala fazer bolos, ou tudo o que nós fazemos de dentro para dentro, ou quando tentamos chegar a outros espaços e ter reuniões com diretores, programadores, são tudo violências. E as pessoas acham que, não, porque tens muito acesso, porque vais aqui, porque isto e aquilo. A cada vez é uma violência. Porque tu tens que preparar discurso, tu tens que tornar-te às vezes numa coisa que tu não és, para que a outra pessoa te ouça. Porque a pessoa só te ouve se tu falares na linguagem dela. Que às vezes é uma linguagem académica, às vezes... E daí eu tento ser um bocadinho
como se fosse tipo a pessoa que vai à frente na luta, na guerra, porque muitas vezes eu tenho mais estrada que as outras pessoas, então eu se calhar consigo defender-me melhor, e quando as coisas já estão mais amenizadas e mais polidas, eu digo, ok, venham, porque também é uma responsabilidade grande trazer certas pessoas e certos corpos para certos sítios, porque temos que brifar seguranças, temos que brifar frentes de sala, questões de género, questões racistas, de dizer não falas assim, não, porque às vezes as pessoas acham que um elogio ao cabelo ou um elogio a isto são elogios e no fundo são microagressões. E o trabalho de base, e havia um manual antirracista que até foi apresentado pela União Negra das Artes para estes espaços, que era muito importante que fosse implementado, porque as pessoas acham que um comentário racista é dizer se calhar preto volta para a tua terra ou assim, mas isso não é só a essa escala. As agressões são às vezes subtis e são de comentários que podem parecer elogios, não é? E eu assisto a muitas, né? De ver uma pessoa para te dizer, de certeza que tu danças bem. Isto é uma agressão, mas tens de certeza porquê? O que é que te dá essa certeza? É estereotipos. Então, há tantas conversas que deveriam ser tidas e que, mesmo no meio cultural e intelectual em Portugal, como a Nala diz, nos últimos 5, 6 anos, houve um espaço que pareceu e que nós sentimos que é tipo, ok, está a acontecer muito por causa de mulheres trans brasileiras que vieram, força, garra, a rasgar tudo, a fazer tudo, e as pessoas que aqui estavam foi tipo, inspiradas, maravilhadas, a querer agir sob a inspiração desta força. E depois houve muitas narrativas que foram apropriadas, houve muitas coisas que era preciso tempo para perceber como fazer. Só que é assim que tu consegues conquistar um espaço, a direção desse espaço muda e tu ficas, só se conseguiria realmente conquistar esses espaços quando as direções fôssemos nós. E é isso que não se está a conseguir fazer, porque esta questão que o Flawless estava a falar de há uma decisão de não estar em certos sítios e nem toda a gente tem a força, nem quer, nem tem que se estar a colocar em lugares que tu sabes que vai haver essa agressão só para poderes estar nesse lugar de representatividade e de mostrar. Então, eu acho que temos que ir distribuindo isso, que é, se tu vês uma irmã exausta, dizes, olha, eu pego na luta a partir daqui, não vais tu, vou eu. Porque nós temos que nos ajudar. E a questão da comunidade é essa. Se eu vejo que a Malia está a ser bombardeada para dar entrevistas ou falar de uma situação que é autobiográfica, às vezes é muito cansativo. Eu vou dizer, não, Malia, não vais tu. Eu vou e eu... Porque é um desgaste muito, 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 muito grande. Então eu acho que tem que haver essa leitura de comunidade e perceber quem é que vai à frente, quando é que se protege, quando é que se dá espaço e o caminho seria esse, seria os lugares de direção, os lugares de decisão serem ocupados por nós e sermos nós a fazer essas curadorias e não sempre sermos escolhas de curadoria de pessoas que nunca fazem parte das comunidades que querem fazer a curadoria de... Olha, o ano passado nós estávamos também com o Beleza. E estávamos com a Beleza porque a pessoa que estava à frente da programação, que é o Sérgio Hidalgo, já nos ajudava a organizar festas. Fizemos lá, a Nala fez lá algumas Vogue Nights, e então é isso, é aliados. É ter aliados que abrem portas, ajudam e que nos garantem que o espaço é seguro para nós. Porque se nós decidirmos, não, só vamos para espaços que sejam black-owned ou que sejam espaços tipo de pessoas trans ou queer, se calhar não são assim tantos. Eu acho que owned. Yeah. Então nós acabamos por ter que ter aliados e é super importante. E foi isso, o ano passado tivemos o Beleza porque precisávamos de angariar fundos. Então fizemos 3 ou 4 festas temáticas, uma de hip-hop, uma de house, uma de Vogue, para tentar angariar mais fundos. Porque, apesar disto estar a ser feito num espaço institucional, a verdade é que a dimensão e o número de pessoas que isto tem é muito maior do que o orçamento que se tem. Tipo, nem sequer é...
é tipo próximo. Então nós vamos ao hustle que estamos habituados sempre. Que é tipo, nós sempre estamos habituados a... Nós fazemos como dá. Vamos fazer o quê? Festas, faz tipo isto, faz aquilo, porque é um hustle que nós estamos mesmo habituados desde sempre. Este ano, não devia... Não devemos, porque, por exemplo, nós organizar coisas não é fácil. É desde o pensar do tema, da roupa, das categorias, dos judges, do lugar, das luzes, disto, daquilo, é comida, é deslocação. Não é fácil e nós não temos muito para gastar, então nós temos que estar a fazer coisas absurdas para conseguir tipo ter uma coisa decente. Então, we shouldn't do that. Nós trabalhamos com o que nós temos, né? Nós damos o nosso máximo. Nós vamos lá, conseguimos. Mas imagina se nós tivéssemos the tools. It would be fab. Eu acho que esse imagina é o nosso sonho sempre, né? Porque se nós fazemos tanto com pouco, sempre há esse dream de e se, imagina o que seria. Porque a verdade depois, e nós vemos tipo, à macro escala, o que acontece tipo com a moda ou com as tipo pop stars ou assim, é isso. São pessoas que acabam por ir às comunidades economicamente mais fragilizadas e tirar as ideias e o power e tudo e capitalizá-las. Agora aconteceu com a moda, com o style da favela, né? Tipo t-shirts de futebol, correntes e não sei o quê. Agora tipo, há marcas de moda que fazem desfiles quase da Havaiana no pé, calção de basquete e depois custam... Mas estão a capitalizar street culture, que é o que acontece desde sempre. E se for preciso é das marcas que tipo falam mal disso. Que tipo não apoia de todo. Yeah. E vamos falar de pagar os artistas, o valor dos artistas. Like, vamos parar com isso também. Eu acho que é uma coisa que não temos que aceitar mais. Porque, por exemplo, muitas das vezes nós estamos a trabalhar num lugar, somos contratados para trabalhar num lugar, nós recusamos um valor do cachê. Ok, eu não aceito fazer isto por este valor. E eles, a solução deles é, ok, nós não queremos trabalhar contigo. Vão trabalhar com uma pessoa que é menos experiente, uma pessoa que não entende tanto, uma pessoa que talvez ainda não está preparada para estar nesse ponto, que vai receber muito menos do que tu, e às vezes nada. Há pessoas que aceitam fazer isso de graça. Eu acho que isso é uma coisa também para os artistas. Let's be mindful. Essa é uma questão que é eterna. Não, tu estás a passar por isso agora, mas é tipo, isso é uma questão... Eu já estou a passar isso. Sim, já há algum tempo. Mas pronto, eu acho que essa questão dos parceiros e acaba por tentar colmatar todas estas questões que nós estamos a falar, né? Eu sinto que tu te costas para a Malia. Que é, aqui, nós fizemos no TBA e depois a Laura quis ajudar a forma como, aliado, ajudou a apresentar-me e a fazer uma reunião com pessoas da Gulbenkian. E eu apresentei muitas coisas, porque é isso, é tipo... Há tanta coisa para fazer que eu, quando vou a um lugar, pode parecer meio confuso, porque é assim, posso fazer isto, e posso fazer isto, e posso fazer aquilo, e posso fazer aquilo, né? E surgiu esta questão do Jardim de Verão, que é outra reivindicação que eu tenho há muitos anos, que é, porque é que nos festivais, porque é que em todo o lugar, de dentro de toda a street culture, ou clubbing culture, a coisa que nunca há é bailarinos. Nós somos sempre o que vai entreter. É o que está... há um cantor... mega, e depois há 20 bailarinos à volta ou 2, não interessa. E isto é a escala da música pimba até à Anitta. Não interessa qual é a escala. Ter um corpo dançante ao lado é sempre bom, mas nós acabamos sempre por ser como é que se chama? A figuração. E eu, na minha carreira ou no meu percurso, sempre achei bizarro as pessoas que o sonho delas era dançar atrás da Beyoncé, ou atrás da Madonna, ou atrás de quem for. É tipo... Não dançar à frente. Exato. E a questão era essa. Tipo, eu não tenho problema nenhum de estar ao lado ou atrás, mas não é o sonho da minha carreira. Muitas vezes os bailarinos são pagos e são menos... Por exemplo, agora falo em clubbing. Os DJs recebem mais do que os bailarinos. Porquê? Não estás ali a noite toda. Quando eu estou lá a noite toda, eu estou nos sets todos...
Não só de um DJ que toca 1 hora, eu estou em 4, 5 horas a dançar e eu recebo menos que os restantes. Isso não faz sentido. Pronto, e então eu acho que esta presença no Jardim de Verão foi um bocadinho essa reivindicação de uau, há esta curadoria, que é uma curadoria, se não 100%, maioritariamente negra. Os artistas convidados também são maioritariamente todas, pronto, há uma data de nomes que se pode dar, não é? Como se tipo Lisboa crioula, todas essas questões que também são relativamente complexas, né? Ainda agora fala-se tanto da batida de Lisboa, tudo, e famílias e famílias na Quinta do Mocho estão a ser despejadas, não é? E fica-se, então como é? O mundo inteiro consome esta música, fica a ser a música de Lisboa, vende bem, é tipo exótico o suficiente, mas é seguro, porque está na Europa. Então as pessoas vêm para aqui num exotismo de África qualquer, mas estão na Europa e é seguro, uma gentrificação brutal e os lugares onde estas culturas nascem não são cuidados, não é? E vemos casos destes e depois, mesmo artistas que têm visibilidade e podiam falar e fazer alguma coisa, ninguém fala, ninguém faz nada, não é? Então, eu acho que esta programação que tem esse caráter, toda a gente adora, tornou-se uma coisa, ir ao Jardim de Verão é grátis, mas é preciso perceber que por trás dos artistas e por trás das comunidades há lutas. E havia música, e havia DJs, concertos, e eu sempre sinto falta da dança, do corpo, porque é de todas as artes aquela que normalmente dura menos tempo. Não é? Tipo, eu não tenho muitos bailarinos de danças de rua e clubbing da minha idade ativos em Portugal. Quase toda a gente já parou. E agora vai havendo sempre novas gerações. Mas se não se cuida, não há, tipo... Eu estive muitas vezes em Nova Iorque. E em Nova Iorque o pessoal, tipo os club heads, eles são os club kids, eu sou o club head. E é a diferença. Mas estar junto é incrível. Então, fala-se... Ia-se mostrar o filme, o Beat Street. Um clássico do break. Na tela. Gente, há muitos b-boys e b-girls em Portugal. Porquê é que estamos na tela a ver uma coisa dos anos 80 dos Estados Unidos quando podemos organizar uma coisa real? As pessoas, em vez de olhar no filme, veem aqui. E há bué de miúdos que estão a dançar, b-boys que fazem a vida e a carreira e a vida deles é tipo dançar, fazer street, estão na Brasileira, na Rua Augusta, tudo, e é trabalho. Porque as pessoas confundem isso com meio marginalidade. É trabalho. Fazer 3, 4 street shows por dia é duro. Na calçada, fazer break na calçada. Gente, não é no palco com... hoje não danço no estúdio porque a temperatura não está boa. Não tem caixa de ar. É outro lugar. E eu acho que todos podem existir. Então, a reivindicação aí foi, vamos ter corpo, vamos ter dança. E pronto, e apresentei várias hipóteses. E aquelas que foi possível de integrar foi a Battle de Breaking, que aconteceu no domingo, e foi incrível, foi maravilhoso. Lá está, tinha os b-boys mais velhos, tinham já para cima de 40, e houve putos de 7, 8 anos a batalhar também. E isso é muito incrível. DJ maravilhoso, o Jordan, tido o host, as pessoas estavam... E é como se tu visses a realidade, aquilo não está congelado nos anos 80. Aquilo existe, está vivo, está a acontecer. Que é a mesma coisa que vês no ballroom. As pessoas adoram ver o Paris is Burning. Está congelado ali no ecrã. Não, aquilo não é história. Aquilo é uma presença real, adaptada a cada lugar, mas que aqui existe. Então vai haver, a Canala está a organizar o Conto Preto na Casa Independente, que vai ser no dia 12. E é isso, é um... Pode falar tudo teu bom. Não é 13? Não, 13 é o desta Fire. 12 vai acontecer o Conto Preto Ball, que na verdade, como nós estamos a falar um bocado sobre angariar fundos e etc., também vem com essa urgência de angariar, mas também, sobretudo, de celebrar as nossas vivências, porque a criar a peça eu me dei conta que sim, há diferentes realidades cá. Há uma brasileira, cabo-verdiana, e mesmo também a Leo está a fazer a peça O Sonho é Portuguesa, e a Pini também está a fazer o apoio à dramaturgia, ou seja, Portugal, Cabo Verde, Brasil, e ao mesmo tempo são culturas que são muito vivas cá em Portugal, e a ballroom scene em Portugal é maioritariamente feita por pessoas estrangeiras. É maioritariamente feita por pessoas brasileiras, angolanas, cabo-verdianas. Então
foi uma ideia de, ok, vamos fazer um ball em que celebra-se o conto preto que nós fizemos no TBA, mas que aqui ganha corpo e vira um ball onde nós podemos simplesmente trazer uma fotografia de alguém desses países que falam português como inspiração para a nossa roupa e simplesmente estarmos todos ali a interseccionar nossas culturas. Então, vai acontecer no dia 12, na Casa Independente, com o objetivo de celebrar o Conto Preto, a peça, e também, se Deus permitir, angariar fundos para ajudar também o que nós estamos a criar aqui na peça. Muito obrigado. Obrigada!